dizer bom dia de novo, porque eu já disse, né? Meus queridos, nós temos conversado e refletido sobre temas que mexem profundamente com o nosso coração. Foram alguns domingos durante esse ano, já de 2019, que nós conversamos sobre algo do nosso eu, da nossa vida, de quem nós somos, como nós temos nos comportado. Há últimas semanas nós falamos muito sobre um termo que agora nós estamos ouvindo na boca do pessoal, né? Agora tem on demand para lá, on demand para cá. Um termo que era desconhecido, agora se tornou conhecido e até usado, né, na nossa comunidade pelos adolescentes, pelas crianças, e nós temos visto isso ser replicado. Nós temos que reconhecer, eu não sei você, mas nós temos que reconhecer que é difícil. É uma tarefa difícil, uma vida de submissão, uma vida de dependência, uma vida onde você perde o controle, você entrega o controle, você não decide, você confia. Quando nós obedecemos aos nossos pais, nós obedecemos porque nós confiamos quem são eles. Nós confiamos na pessoa deles, nós confiamos que ele quer o nosso bem, ele quer o melhor para nós. E nessa confiança, nós vivemos uma vida de submissão, de obediência. Mas isso não é fácil. Principalmente quando nós sofremos diante da submissão que nós nos entregamos. Principalmente quando a dor é algo presente na nossa vida, quando a gente nem sabe a razão do porquê dela, e nós resolvemos depender, nós resolvemos nos entregar, nós resolvemos obedecer. Você já reparou que a sociedade ocidental ela tem uma marca? A marca de querer evitar a dor a qualquer custo. Hoje nós nos automedicamos, nós tomamos remédio para a dor, seja uma dorzinha desse tamanhozinho, seja uma dor imensa. Os consultórios estão lotados de pessoas que não conseguem conviver com a dor. Nós temos nos tornado cada dia mais intolerantes a qualquer nível de sofrimento, o que acaba gerando mais dor na maioria das vezes. Eu não sei se vocês percebem, mas hoje nós temos dificuldades dos adolescentes de lidarem com perdas, com frustrações muito maiores do que antigamente. Está difícil lidar quando as coisas saem do controle. E a nossa sociedade diz, você está no controle. Quando sai do controle, nós vemos índices altíssimos de suicídios. Nós vemos índices altíssimos de divórcio, porque as coisas saem do nosso controle. Nem sempre a gente consegue controlar tudo. E o que sobra, às vezes, na nossa vida, é dor. E nós não sabemos lidar com ela. Quem dera se existisse uma pílula ou um remedinho para tirar toda a dor da nossa alma. Mas eu e você sabemos que não é assim. Legião Urbana, em uma de suas músicas, ele escreve o seguinte: até bem pouco tempo atrás, poderíamos mudar o mundo. Quem roubou a nossa coragem? Tudo é dor. E toda a dor vem do desejo de não sentirmos dor. Nós buscamos tanto essa luta, essa aversão à dor. Nós buscamos não ter isso na nossa vida, que isso afeta todos os sentidos dela. Até a nossa espiritualidade, eu não sei se você já percebeu, mas existe um discurso religioso que fala assim: venha a Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Mas não foi isso que ele disse. Tem um discurso religioso que fala: se você tem fé em Deus, você não vai sofrer, você não vai passar por problemas, você não vai passar por aflições. E a gente se convence dessa história. A gente acha que porque tem fé, porque pratica uma forma de espiritualidade, nós estamos isentos de qualquer nível de dor. Parece que se nós sofremos é porque tem alguma coisa errada, ou com você, ou com Deus. Mas em que parte da Bíblia está escrito isso? Onde nós achamos isso? Pelo contrário, nós vemos o próprio Jesus Cristo dizer: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Caminhar com Deus não é um convite para uma temporada de férias na Disney. A vida cristã, a fé
fé não é uma varinha mágica que faz sumir os obstáculos da nossa vida, da nossa jornada. Quando nós somos discípulos de Jesus, isso não é garantia de uma vida mansa, sem desafios, sem dificuldades. Muito pelo contrário. Caminhar com Deus nessa jornada, caminhar com fé em Deus, é uma jornada de testes, provas e, às vezes, sofrimento. Nós passamos por dor. Nós passamos por testes. Nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Logo no início da Bíblia nós vemos a história de Abrão. Ele foi chamado o pai da fé. Mas a gente olha para Abrão e pensa que essa fé veio de uma forma muito simples, muito tranquila para ele, né? Parece que é algo que estava no seu coração e para ele foi super tranquilo viver isso. Mas a fé do pai da fé, ela foi produzida no meio de muitas provas e intenso sofrimento. E eu tenho certeza que a atitude de Abraão diante disso tem muito para nos ensinar quando nós acabamos de falar sobre deixar o controle da nossa vida e o que isso pode causar a cada um de nós. E a partir de agora, como nós vamos enfrentar esses desafios, essas dificuldades, esses grandes desafios que vão surgir na nossa vida. E é através dessa história que eu queria convidar você a aprender algumas grandes lições essa manhã. Para você que não conhece, eu queria só explicar um pouquinho quem é Abrão. Abrão significa grande pai. Ele era um dos habitantes de Ur dos Caldeus, uma região muito rica e muito idólatra. Um dia, sem a gente saber o motivo, o pai dele, Terá, reuniu toda a sua família e saiu daquele lugar e foi para um lugar chamado Harã. Foi ali, em Harã, que Deus se revela a Abraão, que Deus fala com Abraão, e daí começa uma longa jornada. Uma jornada em que Deus prova o seu servo, e que Deus fala com ele, e que Deus lhe aplica alguns testes. Primeiro, Deus chama Abraão para fora da sua terra, para longe dos seus parentes. Ele já saiu de Ur, foi para Harã, e agora Deus olha para ele e fala assim: sai da tua terra, sai do meio da tua casa, do meio dos seus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não me pergunte, só sai. Você imagina que loucura é essa na nossa mente agora do século 21. Deus olhando para a gente e fala assim: ó, junta as suas coisas, faz as suas malas, põe dentro do carro e vai. Mas para onde? Não é essa a pergunta, vai. Foi mais ou menos assim que Abraão viveu. Segundo, Deus envia Abraão para um lugar que ele nem sabia onde era. Terceiro, quando Abraão tinha 75 anos, estava lá na sua tenda junto com a sua esposa Sara, Deus chama ele para fora e fala assim: olha para o céu. Olha para esse céu maravilhoso. Lembra que naquela região a gente não tinha luz no poste, farol de carro. Não sei se você já viveu essa experiência de sair um pouco da cidade e olhar para o céu. E de repente ver aquele céu estrelado, mas muito estrelado. Deus olha para Abraão e fala assim: olha para esse céu e tenta contar essas estrelas. Tenta ter uma noção de quantas existem aí. E Deus fala assim: eu vou te prometer uma coisa, Abraão. Você vai ser o pai de uma nação tão numerosa quanto as estrelas que estão no céu, que você nem consegue contar. Você vai ser esse pai. A esposa de Abraão ri dessa promessa. Afinal de contas, eles já eram idosos. Ela era estéril, ela nunca conseguiu ter filhos, o que era algo, naquela época, horroroso. Uma mulher sem filhos era uma vergonha. Deus muda o nome de Abraão de um grande pai para Abraão, pai de uma multidão. Porque diante da promessa dele, Deus deixa Abraão muito ciente que algo iria acontecer. Mas não foi tão simples assim, porque quando a gente lê a história, parece que Deus promete uma coisa para Abraão e de repente Isaac nasce. Mas foram 25 anos sentados na sala de espera para ver o milagre de Deus acontecer. Meu querido, você consegue imaginar 25 anos esperando por esse filho? Você já tem 75 anos de idade. Deus promete que você vai ser pai. Passa 25 anos, você já chegou no 100. Imagina como que é o coração de alguém que escutou essa promessa.
Ao longo dessa jornada, assim como eu e você, muitos erros foram cometidos na vida de Abraão, porque ele tenta ajudar Deus, ele tenta dar uma forcinha para Deus, e ele se envolve com uma das empregadas da sua mulher, e daí nasce Ismael. A história tem vários pontos de contraste, mas quando chega a 100 anos, Deus faz um verdadeiro milagre. Contra todas as probabilidades humanas, o filho prometido finalmente chega, nasce Isaac, o herdeiro, é o filho da promessa, é a realização do sonho de Abraão, do sonho de Sara. Ele é esperado, ele é querido. E imagina esse pai e essa mãe, quando pegam aquele bebê, com 100 anos de idade os dois, e pegam aquele bebê no colo, e pela primeira vez Sara fala assim: eu sou mãe. Abraão olha para aquele menino, com certeza deslumbrando o milagre, a promessa de Deus agora se concretizando na vida dele. Eu fico imaginando que cena maravilhosa quando Isaac nasceu, como que foi uma festa para o coração de Abraão, como foi uma festa para o coração de Sara. Por outro lado também eu fico imaginando, meu Deus, eu com a minha idade, com 2 bebês em casa, eu já sofro e padeço por falta de energia. Eu fico imaginando Sara e Abraão com 100 anos de idade cuidando de uma criança. Não é mais aquele negócio, vem cá, pega no colo, as costas já não dão conta, as pernas não conseguem ficar correndo para um lado e para o outro. Foi um crescimento. É importante a gente viver isso com a Bíblia. É importante a gente sentir isso, porque a alegria foi instalada no coração deles. A promessa de Deus foi cumprida. O filho tão esperado chegou. Tudo estava caminhando dentro da normalidade. Isaac estava crescendo. Isaac estava se desenvolvendo. Abraão olhava para o céu de novo e lembrava: olha, lembra das estrelas? Isaac é o cumprimento dessa promessa, é o começo dessa nação, é o começo de tudo que Deus está para fazer. Mas, de repente, Deus decide, depois de dizer uma palavra tão linda quanto essa: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso em seu nome, e você será uma bênção. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Depois de uma palavra tão linda quanto essa, Deus resolve provar a fé de Abraão. E aqui nós vemos um pouquinho do que significa viver sob o controle de Deus. Eu não sei se você reparou, mas esse cenário está lindo hoje, né? Tem pétalas de flores espalhadas pelo chão, tem 2 ramas ali de flores nos cantos. Está lindo, porque nós temos um significado muito forte com essa árvore. Alguém sabe que árvore é essa? O ipê amarelo? Quem aqui nunca se deslumbrou com o ipê quando anda pelas ruas da cidade? Quem aqui, uma época do ano, não para diante dessa árvore e simplesmente fica boquiaberto com a beleza, com a riqueza? Mas essa árvore, assim como a história de Abraão, tem muito a nos ensinar. Olha o que o texto bíblico fala sobre Abraão, Gênesis 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele responde: eis-me aqui. O primeiro versículo dessa história já começa dizendo uma coisa: Deus vai testar Abraão. Alguma coisa no coração, na fé, na mente de Abraão aconteceu para que Deus precisasse testá-lo, prová-lo, colocasse ele em uma situação onde ele repensaria a sua vida. A palavra aqui, teste, prova, é uma palavra muito usada no Antigo Testamento. O povo de Israel passou por vários deles. O teste aqui é algo que vem na nossa vida. A gente é submetido a ele para mostrar a nossa lealdade, o nosso amor. É uma prova diante daquilo que a gente é, diante daquilo que a gente crê, diante daquilo que a gente confia. É muito fácil dizer eu confio em Deus. É muito fácil dizer eu me submeto a Deus. É muito fácil dizer ok, pode falar que eu obedeço. O difícil é quando a gente tem que fazer isso na prática, no nosso dia a dia. E dia após dia nós também passamos por diversos testes. Através desses testes nós somos aprovados, aperfeiçoados, nós somos lapidados. Os testes, ao decorrer dos nossos dias, vão revelando quem nós somos e quem Deus é para o nosso coração. Nós precisamos deles.
Nós necessitamos desses testes. Quem aqui nunca se inscreveu numa vaga de emprego e quando você chega lá pensando que você sabia tudo sobre aquilo, você precisa sentar numa carteira, pegar uma caneta e fazer uma prova? E de repente você descobre que você não era tão bom quanto você achava que era. Quem aqui nunca precisou fazer um teste para começar a exercer a sua profissão? No meio do direito, nós temos o teste da OAB, que certifica que aquelas pessoas que fizeram o curso estão aptas para exercerem a sua profissão. Nós passamos por testes, e vários testes na nossa vida. O vestibular é um grande teste de habilidade para o aluno que se submeteu ao ensino médio e agora quer fazer uma faculdade. Alguns testes nós programamos para passar por eles, mas muitos testes da nossa vida, nós somos pegos de surpresa. Eles simplesmente acontecem. Não dá tempo de preparar, não dá tempo de ensaiar o discurso, não dá tempo de pensar no que você vai fazer. E foi mais ou menos assim com Abraão. Passado algum tempo, Deus põe Abraão à prova. E vai lá Deus chamar Abraão de novo: Abraão. E ele responde: eis-me aqui. Então disse Deus: Abraão, tome seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. É como se Deus olhasse para Abraão e falasse: e aí, Abraão, como que está Isaque? Crescendo, está forte, está tudo bem cuidar dele, as costas estão doendo muito. Como que está esse negócio de ficar correndo atrás desse moleque para um lado e para o outro? Mas nessa conversa Deus olha para Abraão e fala assim: pega ele, pega o Isaque, o seu único filho, esse filho que você ama tanto, e vá para uma região chamada Moriá. Essa ordem é exatamente a mesma dada para Abraão em Gênesis 12. Naquele momento que Deus olha para ele e fala assim: ó, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aqui Deus está falando: Abraão, sai de novo, pega o teu filho e vai. Não necessariamente Abraão sabia o que ia acontecer lá. Eu imagino esses segundos na mente dele, pensando: por quê, para quê, como, o que a gente vai fazer lá? Mas nós estamos aqui diante da maior prova de vida desse homem, porque assim que ele termina essa frase, ele diz para Abraão o seguinte: sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu vou lhe indicar. É isso mesmo, Abraão, é isso que você entendeu. Pega seu filho, reúne madeira, você vai andar 3 dias de caminhada, você tem 100 anos, mas você dá conta. Você vai com seu filho até um monte chamado Moriá e você vai sacrificá-lo ali como holocausto. Você consegue imaginar a mente de Abraão nesse momento? Você consegue sentir o que Abraão sentiu? Espera aí. Sacrificar meu menino como holocausto? Um holocausto era o tipo mais comum de sacrifício, que envolvia queimar, cortar o animal e oferecer esse sacrifício para Deus. Mas um sacrifício humano pode contradizer tudo o que ele já tinha ouvido falar sobre Deus. Que tipo de Deus pede para um pai fazer isso com seu filho? Que Deus insensível esse? E para fazer doer mais, Deus ainda diz para ele: seu filho, seu único filho, esse filho mesmo que você ama tanto, pega ele, vá para esse lugar e sacrifique ele. Deus nada mais, nada menos está dizendo para Abraão: entregue esse seu filho para mim. E quantas vezes eu me deparei com esse texto e comecei a me perguntar: por quê? Por quê? Que loucura! Por quê? Deus fez Abraão sonhar com um futuro grandioso, promete um herdeiro, esse herdeiro nasce. Agora o Senhor exige que Abraão renuncie tudo, renuncie o seu futuro, renuncie a promessa, renuncie o seu amor pelo Isaque e entregue ele num sacrifício humano. Isaque era o filho que dependia, de quem dependia o cumprimento da promessa. Isaque era a segurança de Abraão de que Deus ia fazer o que prometeu. Pensa. Como que Abraão sabia que Deus ia cumprir a sua promessa? Porque Isaque estava ali, era a prova viva de que essa promessa chegaria a ser cumprida. Isaque era a certeza da continuidade dessa linhagem, era o plano de aposentadoria ideal de Abraão. Isaque era o filho amado, querido,
sonhado. Que situação! Abraão agora se vê diante de dois caminhos. Se eu entrego Isaac, o sonho de ser pai, o sonho da grande nação, os planos, a promessa de Deus vai por água abaixo. Mas se por outro lado eu preservo meu filho, eu estou rompendo o compromisso e o laço com Deus que me fez a promessa. Parece que nessa história é perder ou perder. Parece que Isaac se vê numa encruzilhada. O que eu faço agora? Por que razão Deus faz isso com Abraão? Eu não sei todas as respostas. Mas lembre-se que essa história começa com um versículo dizendo que Deus está pondo Abraão à prova. Abraão não sabe disso. Nós sabemos quando lemos a história, mas Abraão está no escuro. Abraão não sabe que é um teste, Abraão não sabe que é uma prova. Mas algo me mostra nesse texto que Abraão corria o risco de amar mais o presente de Deus do que o próprio Deus. Abraão começou a amar mais aquilo que Deus lhe ofereceu do que o Deus que deu para ele. Abraão começou a amar mais Isaac do que o próprio Deus. A prova aqui é se Abraão está disposto a amar a Deus acima de qualquer coisa, acima mesmo do seu próprio filho. E quem é pai aqui nesse auditório sabe do que eu estou falando. A dureza, a dor, o sofrimento de sequer pensar na perda de um filho. Mas o coração de Abraão agora sofre um teste. A quem Abraão é mais leal? A quem ele ama mais? O presente ou aquele que deu o presente? Eu não sei se você parou para pensar isso, mas por que Deus quer de nós o mais alto grau do nosso amor? Por que ele fala para Abraão, entrega o Isaac? Por que ele fala para nós, vez ou outra, na nossa vida, e nos pede coisas? Porque nós somos tentados a gostar mais das coisas, a amar mais as coisas, a amar mais as nossas vidas, a amar mais as pessoas do que Ele. Primeiro, Ele é um Deus que merece todo o nosso amor, porque Ele é o Criador de todas as coisas, foi Ele que nos fez. E se nós temos amor, foi porque Ele nos deu amor. Segundo, porque amar a Deus é o único modo de ser amado, de ser completo, de ser plenamente cheio desse amor. E sabe mais? Se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós conseguimos amar o outro melhor. Tem um texto em Mateus 22 que diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu creio que existe uma lógica na sequência desses dois mandamentos, porque um está ligado ao outro. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, isso nos liberta de um amor distorcido, doentio e opressivo, obsessivo pelas pessoas. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós conseguimos colocar o amor na onde ele realmente deveria estar. Nós conseguimos colocar a nossa devoção aonde ela realmente deveria estar. Quando nós entendemos quem Deus é e nos entregamos a Ele em amor, nós conseguimos olhar para as pessoas e para nós mesmos e entender qual é o lugar certo desse sentimento, dessa prática. Abraão podia ter dito naquele momento: Senhor, qualquer coisa, menos Isaac. Qualquer coisa, tira qualquer coisa, menos Isaac. Me leva de volta para Ur, me leva de volta para Arã, não sei. Qualquer coisa, mas Isaac não. Mas se Abraão tem isso no coração dele, é por isso que tem que ser Isaac. É porque talvez Isaac cresceu. Quando nós dizemos qualquer coisa, menos isso, talvez é porque essa coisa, essa situação, essa pessoa está tomando proporção no seu coração de Deus, está ocupando um lugar que pertence a Ele. Meu querido, não vive em função do Isaac que Deus deu para você, vive em função do Deus que deu Isaac para você. Você precisa aprender que Deus está acima daquilo que Ele pode te oferecer, Deus está acima daquilo que Ele te dá no seu dia a dia. Mas existem momentos, e muitos desses momentos nós invertemos essas coisas. E nós vivemos em função do Isaac e não de Deus.
A grande questão aqui é que quando nós vivemos em função do que Deus pode nos dar, quando a falta do Isaac acontece, nós nos voltamos contra Deus. Quando nós invertemos os valores, invertemos os amores, quando os amores estão fora de ordem no nosso coração e nós amamos mais as coisas do que Deus, nós nos revoltamos contra esse Deus. E nós falamos abertamente, com toda a coragem, com toda a força do nosso peito: eu confio em Deus, eu amo a Deus, eu entrego o que eu sou e o que eu tenho para Deus. Mas e se Deus destruir os seus sonhos? E se Deus tirar alguma coisa de você? Você vai continuar amando Ele como se nada disso tivesse acontecido? Se Deus tirar o teu Isaac, você continua acreditando, confiando e se submetendo a Deus? E se Ele não der aquilo que a gente quer? E se Ele não der aquilo que a gente precisa? E se a resposta às nossas orações for não? Como o nosso coração se comporta com tudo isso? Deus continua sendo Deus na sua vida? Ou, peraí, a partir de... Não dá mais. Algumas provas de Deus nos chocam, realmente nos chocam, mas elas fazem parte da formação do nosso caráter. E eu diria muito mais do que isso. Essas provas, elas alimentam, elas constituem, elas formam a nossa fé. É através disso que nós somos formados em Deus. Quando Deus começa a esticar as fronteiras da minha fé, Ele está querendo romper os limites da minha incredulidade. Quando Ele estica esses limites, Ele quer romper aquilo que o meu coração ainda duvida, aquilo que o meu coração ainda não acredita. E às vezes nós precisamos passar por experiências de quase morte para poder crer no Deus que faz o milagre. E é por isso que hoje vocês estão vendo tantas pétalas de ipê aqui no nosso chão, no nosso cenário. O ipê amarelo é a árvore considerada o ipê do Brasil. É uma árvore tão nossa, tão própria nossa, que você consegue andar pelas ruas da nossa nação e em alguma determinada fase do ano, época do ano, você vê essa planta como nós estamos vendo agora. Linda, florescida. É deslumbrante você ficar diante de uma árvore dessa com uma cor tão vibrante, tão bonita. Mas eu não sei se você sabe, mas os ipês, eles são o fruto de um fenômeno botânico muito interessante. Para que essas flores venham a ter essa potência total, essa cor total, essas árvores precisam flertar com a morte. É o que os botânicos chamam de estresse do bem. O que é isso? Essa árvore ela passa por uma experiência de quase morte para poder florescer. É quando ela perde todas as suas flores. Ela fica seca. Você olha para essa árvore e parece que ela está morta, que não tem mais vida, que agora a única coisa que resta é cortar e jogar fora. Quando o clima está menos favorável para ela, quando ela está quase no período de morte por causa do calor, da falta de umidade, acontece algo dentro do sistema dessa árvore e ela começa a produzir sementes e sementes e sementes e sementes, porque ela é um mecanismo de proteção da sua vida. E de repente, aquela árvore seca, quase morta, ela floresce. E ela fica assim. A tensão, o estresse, a dor, a falta do básico para aquela árvore faz ela florescer e ficar a cada ano mais bonita e mais bonita. Toda vez que você olhar agora na rua e ver um ipê florescido, lembra que ele quase morreu. E que quando ele quase morreu, ele lutou pela vida florescendo. Existem algumas pesquisas que falam que todos nós precisamos de tensão, e um pouco de tensão é bom para a nossa saúde. Quando nós passamos por níveis de estresse e tensão, nós pensamos na vida. Nós repensamos naquilo que nós somos, nós repensamos na nossa existência, nós repensamos em toda a nossa estrutura. E assim também com a sua fé. Ela não floresce, exceto se não tiver condições climáticas que possam ameaçar até mesmo a sua morte.
Se é para sofrer, eu prefiro ter uma fé pequena. Talvez você deve estar pensando isso aí agora. Porque, pelo amor de Deus, se for para passar por quase morte para me ter fé, eu prefiro não ter fé. Mas, será que não vale a pena pagar o preço e desenvolver uma fé de intimidade diante do que Deus faz na nossa vida? Existe uma ilustração muito interessante que fala sobre a diferença entre um carvão e um diamante. Eu não sei se você já ouviu isso alguma vez na sua vida, mas os dois elementos são elementos que estão acessíveis a nós. Um menos, né? Mas para algumas pessoas sim. Os dois elementos são formados pela mesma substância química. Do ponto de vista da química, eles são praticamente idênticos. Os dois são formados por átomos de carbono, quase que exclusivamente por átomos de carbono. Mas existe uma diferença sutil entre essas duas belezas da nossa natureza e que são constituídas pela mesma coisa. O carvão, ele é frágil. Ele é formado de carbono também, mas ele é frágil. Quando você aperta, ele quebra. Quando você torce, ele se esfarela todo. Ele deixa de existir naquela forma original. Se ele levou pouco tempo para ser formado, é formado por folhas decompostas, vegetação de árvore. Ele levou pouco tempo e ele é frágil, ele é fraco. Mas o diamante não. O diamante é considerado um dos elementos mais fortes, mais duradouros, mais resistentes que existe na natureza. A gente corta até vidro com isso aqui, né? Mas qual a diferença? O diamante foi formado no interior da terra depois de muita pressão. E aquele carvão, debaixo de muita pressão, debaixo de muita tensão, debaixo de muita pressão, ele se torna, no decorrer de muitos anos, essa beleza que nós vemos, e enfeitam as mulheres, as lojas, através das joias, e vale muito. Mas para essa peça, para essa pedra se tornar assim, demandou dela tempo e pressão. Eu fico pensando diante disso, qual fé que você quer ter? Você quer ter a fé de um carvão que, na primeira pressão que ele recebe, ele se desmonta, ele quebra, ele se torna frágil, ele se desfarela e ele some? Ou talvez você entende que você precisa das pressões e das tensões para se tornar o que essa palavra no grego, adamantos, quer dizer indomável, invencível. Uma fé que sofre pressão, tensão, com o tempo, ela se torna uma fé forte, indomável, invencível. É por isso que o texto continua, e agora Abraão tem uma atitude diante desse chamado, desse convite de Deus. Olha o que está escrito: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele responde: eis-me aqui. A resposta de Abraão não é perguntar, não é questionar. A resposta de Abraão é: eis-me aqui. Ele não está contando presente na lista de chamada. Ele não está dizendo de presença física. Essa expressão, eis-me aqui, significa: eu estou disponível e disposto a viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não sei o que é, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou disposto. Abraão tinha motivos de sobra para virar para Deus e falar assim: Senhor, eu estava de boa curtindo a minha vida aqui nessa cidade rica, o Senhor me pede para sair com a minha família, me manda para um lugar que eu nem sabia onde. Chegamos no lugar do nada, eu e minha esposa continuávamos a curtir a vida de boa, de repente o Senhor vai lá e vira para mim, me ilude com o negócio do céu, olha as estrelas, olha as areias, conta aí, e vê, você vai ser mais numeroso que isso aí. Senhor, depois de tudo isso, eu ainda acreditei no Senhor, Isaac nasceu, e agora o Senhor vem e me pede Isaac. O Senhor pede aquilo que o Senhor me prometeu, o Senhor me pede aquilo que eu mais amo. Agora simplesmente você pede para colocar Isaac numa pedra, cortar o seu pescoço, chega. Será que nós, no lugar de Abraão, não teríamos feito isso? Será que no lugar dele nós não teríamos gritado:
e falar do Deus, não. Abraão simplesmente se coloca à disposição. Ele diz, eis-me aqui, Senhor. A nossa geração é uma geração desconfiada, ela vive com o pé atrás para tudo. Já percebeu? Quem tem filho adolescente sabe do que eu estou falando. De repente você vira para o seu filho, a sua filha e fala assim, vem cá, ô Joãozinho, faz um favor para o pai. Aí o Joãozinho vai olhar para você e falar assim, depende. Às vezes ele vai responder assim, depende do que o senhor quer, ou depende de quanto que eu vou ganhar para isso. Não é assim? Nós não estamos lidando com essa realidade. A nossa geração parece que vive desse jeito. É um pé atrás e vira para Deus, opa, peraí, depende. O que eu vou ganhar com isso? O que de bom tem para a minha vida? Nós perdemos a conexão de olhar para o desconhecido, para o que Deus tem para nos fazer e confiar de verdade dizendo, eis-me aqui. Eis-me aqui, meu coração está disposto a acolher aquilo que o Senhor tem para mim. Não existe depende nessa relação, existe, ok Deus, eis-me aqui, eu estou disposto. O texto continua dizendo assim, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. Além do coitado estar indo para o monte, ainda teve que carregar a madeira. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos. Imagina que cena é essa. Um homem de 100 anos, com alguns criados, os seus jumentos, o seu filho adolescente, 3 dias rumo àquele monte que era bem desconhecido, uma jornada difícil, 3 dias pensando o que nós vamos fazer lá, 3 dias imaginando a dor, a angústia do que Deus estava pedindo para ele, como que eu vou matar meu filho, o que vai acontecer? Tem vezes que nós estamos em jornadas muito mais curtas e os nossos pensamentos são muito maiores. De repente você está estável na sua empresa e você perde o seu emprego, aquilo te desestabiliza, você fica sem chão, você fica sem rumo. E você se pergunta por quê? Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Deus, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ao invés de dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui. Meu coração está disposto a viver aquilo que o Senhor tem para mim, então eis-me aqui. Cumpre em mim a tua vontade e o teu querer. Se nós não tivermos o controle de decidir, parece que nós não temos a capacidade de confiar. Mesmo quando Isaac está presente na nossa vida, mesmo quando as bênçãos estão com você, nós duvidamos, nós somos incrédulos. Mas essa não foi a posição de Abraão. Isaac disse a seu pai assim, meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão. Isaac pergunta, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde ao filho dele, fala assim, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, filho. E os dois continuaram a caminhar. Deus mesmo há de prover. Abraão cria que Deus podia fazer um milagre. Abraão sai da sua casa, pega o seu filho e vai, porque ele acreditava que Deus ia ter a provisão necessária para que Isaac continuasse ali. Isaac era o início da promessa, Abraão cria nessa promessa, cria em Deus. Ele tinha certeza que se Deus mandou ele fazer isso, ele deveria fazer, porque Deus haveria de intervir nessa situação. E aqui para mim surge uma questão muito importante que nós precisamos aprender. Existe uma diferença entre ser submisso e ser obediente. Existe uma diferença muito latente entre obedecer e se submeter. Parece que são 2 palavras idênticas, iguais, mas nós às vezes obedecemos. Mas obedecemos bicudo. Você já viu aquele adolescente que obedece bicudo? Emburrado, bravo. Eu tenho que obedecer, eu vou obedecer, mas eu estou só obedecendo, porque por dentro, tem uma história que fala com a mãe uma vez, estava assim com o seu filho sentado no auditório, e o seu filho ficando em pé e atrapalhando as pessoas, a mãe pegou no braço dele, sentou e falou assim, senta e fica quieto, porque senão você vai atrapalhar as pessoas. Aí ele senta, levanta de novo, a mãe olha para ele e fala, mas não é possível, senta aqui, fica quieto, você está atrapalhando as pessoas. Pela 3ª vez o filho levanta, ela pega o braço dele e fala assim, olha aqui,
Se você não assentar, eu vou levar você lá no banheiro da igreja e nós vamos ter uma boa conversa. E você vai ver se você não fica sentado. Esse menino volta, senta, mas passa uns 2 segundos, olha para a mãe, fala assim: por fora eu estou sentado, mas por dentro... É aquela pessoa que, tipo assim, eu obedeço, mas eu não me submeto. Eu obedeço porque eu tenho que fazer, mas não quer dizer que o meu coração quer fazer, não quer dizer que a minha vida entendeu o que é isso. A gente faz porque alguém mandou, a gente faz porque tem que fazer, mas isso é obediência cega. Não é essa a questão aqui de Abraão. Abraão foi submisso. Abraão não foi questionando a Deus, não foi murmurando, não foi reclamando. Abraão simplesmente se entrega nesse teste, porque ele crê que Deus ia levantar a provisão necessária. Ele entrega o teu coração. Uma vez, o pastor Ricardo Agreste já disse isso aqui, que Rubem Amorese escreve um artigo para a revista Ultimato, e ele conta do filho dele. Aos 13 anos, meu filho queria ser um jogador de basquete, ele fala. Um dia, ele sobe no sofá, coloca a mão na cintura e pergunta: pai, quando eu ficar dessa altura aqui, como é que o senhor vai fazer para me te obedecer? O Rubem Amorese fala que pensou sobre isso e lembrou de algo que ele vinha refletindo há alguns dias, e ele responde assim para o filho dele: meu filho, enquanto nossas relações forem tão vitais para você quanto são para mim, enquanto você precisar de mim tanto quanto eu preciso de você, enquanto a gente sofrer quando está longe um do outro, enquanto a gente sentir saudade, enquanto a gente se amar como ama hoje, eu lhe direi: vai e você irá. Fica e você ficará, porque você me ama. Mas ele continua: mas se algum dia um muro, uma parede de separação se levantar entre nós, seja de indiferença, da incompreensão, então nem eu lhe darei ordens, nem você precisará obedecer, porque não fará mais a menor diferença. Meu filho, você me obedece porque você me ama. Eu procuro servi-lo como pai, seja dando o que você precisa, seja disciplinando. Tudo isso porque eu o amo. A diferença entre obediência e submissão está em entender quem é a pessoa que está pedindo algo para você. Por que aquele filho obedecia ao pai? Porque ele sabia que aquele pai o amava. E ele se submetia. Por que Abraão se submete a Deus? Porque ele entendeu que Deus tinha o melhor para ele. Que Deus tinha uma promessa, que Deus tinha um plano e que ele cumpriria esse plano. O texto prossegue dizendo assim: disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Abraão confia na capacidade de Deus de fazer aquele milagre acontecer. Abraão confiava em Deus a ponto de achar que Deus poderia até ressuscitar Isaac se fosse preciso. Meus amigos, não existe naquele tempo, naquela época, nenhum registro de ressurreição. Mas olha o que o texto de Hebreus fala sobre esse homem, sobre Abraão. Ele fala assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Abraão creu. Ele descansou nas promessas de um Deus que é amor, de um Deus que é graça. Deus prometeu que Isaac seria o início de uma geração inumerável. E Abraão sabia que o Deus que ele servia, ele não era capaz de retomar, de mentir ou desfazer aquilo que ele tinha feito, que ele tinha falado. Ele só sabia que Deus ia fazer. A fé, ela acredita a tal ponto de deixar o como nas mãos de Deus. Abraão não sabia como Deus ia salvar Isaac, mas Abraão tinha certeza que Isaac ia sair vivo. Às vezes nós temos fé, mas nós queremos saber como. Mas na essência do que é a fé, nós não precisamos de explicação.
A fé é a certeza das coisas que nós esperamos, é a convicção daqueles fatos que nós não estamos enxergando. É isso que a Bíblia fala de fé. Quando nós queremos explicações sobre explicações, isso deixa de ser fé. Isso começa a ser fato, começa a ser científico. Qual é o tamanho da nossa fé? Qual é a fé que Deus está construindo em você? Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Perceba que Isaque, um jovem, Abraão, um idoso. E Isaque também compartilha da submissão voluntária do pai. Isaque compartilha daquela fé. Porque um jovem, um adolescente daquele poderia ter fugido do seu pai, poderia não ter deixado aquilo acontecer, mas ele simplesmente se deixa amarrar e se colocar sobre aquele altar. O texto continua que quando Abraão, naquele momento crucial, então ele estende a mão, pega a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ele novamente diz: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Deus não deixou Isaque morrer. Algo impediu aquele pai de fazer isso. Um anjo do céu gritou por ele. E Abraão passa pela prova de lealdade, de fidelidade e de fé. Temer a Deus é essa obediência, essa confiança que nos move em direção a Ele. Nós dizemos que nós tememos a Deus, que nós confiamos, que nós obedecemos, que nós sabemos que Ele tem o melhor para nós, mas como se dá isso no nosso dia a dia? Como nós temos vivido nas diversas situações do seu dia, do nosso dia? Será que esse temor tem sido aplicado, essa certeza, essa construção, essa confiança? Existem pessoas que vão até as últimas consequências, porque confiam em Deus. De repente você está na sua empresa e o seu chefe te manda mentir, sonegar alguns impostos, e você começa a fazer é obrigado a fazer algumas coisas erradas no cargo que você tem. O que você vai fazer? Você rompe com o seu Deus, com a fidelidade dos princípios e valores de Deus, ou você simplesmente rompe com o seu emprego, porque você acredita que os princípios e valores de Deus são inegociáveis. Nós nos vemos encruzilhadas o tempo todo. É aquele namorado que, quando é ameaçado do término do relacionamento, se os dois não forem para a cama antes do casamento, ele tem a coragem de se levantar e dizer: não, então nós precisamos terminar esse relacionamento, porque ele não está no lugar certo. Até onde nós tememos a Deus? O nosso amor é testado, é provado, e a nossa obediência é a maior prova desse amor. Jesus disse assim em João: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Nós não obedecemos cegamente porque nós temos medo de Deus. Nós obedecemos porque nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos que Ele nos ama com um amor infinito. Infinito. Diante da provação, Abraão tem uma atitude: a submissão. E Deus traz a Abraão a provisão. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi pegá-lo e sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão. Fico imaginando Abraão: o que vem agora, né? E ele disse: juro por mim mesmo, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei. E farei os seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu e como a areia da praia do mar. Deus prova o amor de Abraão, e agora Deus prova o amor a Abraão. Deus acalanta o seu coração. Deus agora faz ele acreditar de novo nessa promessa. Ele traz de novo a promessa para os olhos de Abraão e fala: acredite,
Acredite nisso. Deus sempre vai prover muito mais a nós do que Ele nos pede para desistir por Ele. Deus sempre vai trazer a provisão do que nós necessitamos. Deus sempre vai fazer aquilo que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Quando o Senhor provê no momento certo, foi no último segundo, quando o punhal estava armado, quando o filho estava imolado naquele altar, quando ele desce aquela faca, um anjo do céu grita: não toque no menino. E Deus provê o sacrifício. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que às vezes nós vamos ser testados na nossa fé. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida de que situações e situações vão acontecer na sua vida. E hora ou outra a nossa fé será testada, o nosso amor. E quando nós colocarmos algum Isaac acima do amor que nós temos por Deus, Deus com certeza irá cobrar de nós esse amor que é só dele. Mas isso nos ensina algo maior. Se eu confiar, se eu me submeter, quando o Senhor vai prover? Não se preocupe com o quando, meu querido. Ele sabe a hora certa. Ele sabe o momento exato que Ele precisa agir. Ele sabe o momento exato da tua dor, de sanar a tua dor e mostrar para você quem é Ele. Onde será essa provisão? Essa provisão acontece no caminho da submissão. Toda vez que nós nos submetemos nessa estrada da obediência, a provisão do Senhor acontece. Deus abre as portas e Deus se revela para nós. É muito mais do que dá o que nós necessitamos. Ele mostra quem Ele é. Ele mostra o que Ele pode fazer. O texto termina assim: sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Você é um discípulo de Jesus? Ele mesmo disse isso. Se você tem os meus mandamentos, os meus princípios, os meus valores, e você obedece a eles, você me ama. Se você se submete a esse Deus e entende que a obediência precede o milagre, a obediência precede a bênção, a provisão, a obediência precede a missão que nós temos por realizar, Deus vai prover no momento certo e no lugar certo da sua vida. C.S. Lewis, um autor que muitos de nós gostamos de ler, ele fala o seguinte: as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. São elas que preparam o nosso coração, preparam a nossa vida, a nossa fé, para destinos que nós nem imaginamos. E ele continua dizendo: Deus sussurra nos nossos prazeres, na nossa conversa e por meio da nossa consciência, mas grita por meio do sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Às vezes passamos por dificuldades para saber quem Deus é e quem nós somos. Essas provas nos levam a deixar de ter uma fé frágil, quebradiça, insustentável, mas nos torna pessoas com uma fé firme, sólida, uma fé inquebrável, porque nós somos testados e entendemos quem Deus é. Eu não sei se você conhece a história de Tony Dungy. Ele é um ex-treinador do Indianapolis Colts. A sua equipe venceu o Super Bowl em 2007. Ele é um treinador cristão, um discípulo de Jesus, incrivelmente bem sucedido na NFL. E ele espalhou-se, ele foi pelo mundo dizendo para algumas pessoas algumas coisas que aconteceram na sua vida e o segredo do seu sucesso. Em 2005, ele sofreu uma tragédia quando um dos seus filhos, de 19 anos, Tiago, ele cometeu um suicídio. O Tony, ele perde o seu filho. Provavelmente foram momentos de dor, de sofrimento, de muita angústia. Em um café da manhã de premiação, falando da dor que a sua família passou durante o suicídio do seu filho,
Tony Dung contou sobre o seu filho mais novo, o Jordan. Na época tinha 5 anos. E ele tem uma doença raríssima, que torna a pessoa que a possui essa síndrome impossível de sentir dor. Aquele menino não sentia dor em ocasião nenhuma. Tony disse o seguinte quando falava do seu filho: aprendemos muito sobre a dor nos últimos 5 anos que tivemos Jordan. Nós aprendemos que algumas feridas são realmente necessárias para as crianças. A dor é necessária para as crianças descubram a diferença entre o que é bom e o que é prejudicial. É através da dor que nós aprendemos o que é bom e o que é prejudicial. É através da dor que nós somos transformados. É através da dor que nós somos testados, provados. É o sofrimento que às vezes nos faz ser fortes e resistentes. Então não tenham medo de passar por eles. É inevitável passar por eles. Mas qual é a atitude nossa diante deles? É acreditar que Deus sempre tem a provisão quando nós nos submetemos a Ele. Deus tem a provisão no caminho certo, na hora certa. E é isso que o texto nos mostra. No Monte Moriá, nós vemos um homem que é capaz de fazer algo inusitado por amor a Deus, entregar o seu próprio filho, o seu único filho, o filho a quem ele amava. Mas no Monte Calvário, nós vemos Deus entregando o seu próprio filho, o seu único filho, por amor de cada um de nós. Como Isaac, Jesus carregou a madeira sobre a qual ele daria a sua própria vida. Como Isaac, Jesus caminhou voluntariamente até a morte. Diferentemente do que aconteceu no Monte Moriá, quando a mão de Deus foi levantada no Monte Calvário, não havia ninguém para gritar: pare, não o machuque. O único grito que ecoou na cruz foi o de Jesus, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? No Monte Moriá, Deus providencia o cordeiro para morrer no lugar de Isaac. No Monte Calvário, Jesus é o próprio cordeiro de Deus que foi morto para perdoar, para nos dar vida, para nos reconciliar com o Pai e garantir que nós somos amados apesar de toda e qualquer dor. Se no Monte Moriá a fé de Abraão é testada, é provada, e ele é aprovado por Deus, no Monte Calvário, Jesus morre a nossa morte naquela cruz, para que nós possamos ter vida. E é esse Jesus que fala para nós: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham certeza de uma coisa: guarde o coração de vocês na promessa que eu fiz para vocês. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando você estiver passando por algum problema, por alguma dificuldade, lembra da atitude de Abraão e confia em Deus de verdade, porque no momento certo Ele vai agir. Quando você estiver passando por algum problema, lembra do que Jesus fez naquela cruz, nos garantindo vida por toda a eternidade. Os nossos problemas são muito pequenos aqui, se comparado à glória do que nós vamos viver por toda a eternidade com Cristo Jesus. Eu queria convidar você a refletir sobre 2 perguntas antes de nós sentarmos nessa mesa e lembrarmos desse cordeiro que foi morto naquela cruz. Primeira delas, essa manhã Deus está te convidando a você responder essa pergunta: existe algum Isaac potencial na sua vida? Existe o Isaac que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Eu não sei. Pode até ser seu filho, sua família. Pode ser seu trabalho, sua carreira profissional, eu não sei. Às vezes os bens que você possui te trazem tanta segurança que isso toma o lugar de Deus na tua vida. O teu dinheiro, aquilo que você é diante da sociedade, diante das pessoas que você convive. Existe, meu querido, algum Isaac que está tomando o lugar de Deus no teu coração? Talvez essa manhã você precisa responder isso para você mesmo. E existe alguma decisão que você precisa tomar
que vai demandar de você certa dose de dor para obedecer a Deus? Será que tem alguma coisa que você está iminente a responder? Alguma situação que você precisa urgentemente tomar uma decisão, mas isso vai doer muito, vai te fazer sofrer. Talvez você, a sua casa, a sua família. Mas eu queria que você fosse para casa lembrando disso. Deus sempre vai prover muito mais a nós do que Ele nos pede para desistir por Ele. Ele tem a provisão que você necessita. E Ele vai mandar essa provisão na hora certa, no momento certo, se o seu coração se submeter a Ele. Feche os seus olhos. E eu queria que você, nesse momento, colocasse o teu coração diante dele, respondendo essas perguntas que ele te fez essa manhã.